Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu venho trazer para você, profissional que atua no núcleo de segurança do paciente, ou que quer atuar no núcleo de segurança do paciente no serviço de saúde, um tema que é o terror de quem atua no núcleo de segurança do paciente. Nunca ouviu falar que existe uma ação, quem atua no núcleo de segurança do paciente, que acaba se aterrorizando porque não sabe como fazer, não sabe como implementar de forma efetiva e que isso, inclusive, traz uma demanda enorme para o profissional que atua no núcleo de segurança do paciente, quando ele não consegue fazer uma ação coordenada, quando ele não consegue organizar esse processo? Pois bem, já sabe do que eu estou falando? Se eu conseguisse te ouvir, você falaria para mim do que eu tô falando, né? Porém, tem os comentários. Deixa aqui nos comentários. Na sua opinião, qual é o tema que traz um terror para você que atua no núcleo de segurança do paciente ou que quer atuar no núcleo de segurança do paciente nos serviços de saúde? Coloca aqui nos comentários. Esse tema é gestão de notificações, tá? Por que gestão de notificações? É na gestão de notificações que a gente vai trabalhar a gestão de risco reativa e que tem uma possibilidade imensa de identificação de oportunidades de melhoria através da análise das falhas que ocorreram. Sejam aquelas falhas que ainda não atingiram o paciente, os pacientes, ou aquelas falhas que atingiram o paciente e que trouxeram dano. Independente. Quando a gente fala de gestão de notificações, essa é uma tarefa muito importante do núcleo de segurança do paciente. Eu digo que, na minha visão, é uma das mais importantes. Quando a gente olha para a gestão de risco reativo, tá? Por quê? Porque é através dela que a gente dá oportunidade para o serviço de saúde, então, para os profissionais do serviço de saúde, então, fazer uma comunicação daquilo que está fugindo da rotina, do padrão, que seria através, então, dos canais de notificação, tá? E também dá a possibilidade para o serviço enxergar, né? Como é que está, então, o fortalecimento da cultura de segurança com foco nas notificações? O que é que tem acontecido, né? Os eventos, então, os incidentes notificados no modo geral, são incidentes que têm levado mais dano ao paciente? Como é que está a percepção do profissional em relação ao risco, né? O que é que ele tem notificado? Enfim, a notificação, ela é muito importante, então a gente consegue, através dela, fazer diversas análises e conseguir identificar qual que é o cenário do serviço de saúde quando a gente olha, então, para a gestão de risco de forma reativa, tá? Por isso que, na minha visão, ela é extremamente importante, vai dar um norte aí, inclusive, para priorização de ações pelo núcleo de segurança do paciente. Quando a gente fala de gestão de notificações, existem então 3 temas dentro de gestão de notificações que você, profissional que atua no núcleo de segurança do paciente ou que vai atuar, precisa dominar. Porque se você não dominar pelo menos esses 3, você não consegue fazer uma boa gestão de notificações aí no seu serviço de saúde, tá? Inclusive, para você que quer saber os 7 passos para que você possa realizar uma gestão de notificações eficaz no seu serviço de saúde, tem um vídeo aqui no meu canal, procura por ele, assista para que você possa, então, entender na prática como é que você consegue desenvolver essas 7 etapas para fazer uma boa gestão de notificações aí no seu serviço de saúde, tá? Então, vamos lá para o primeiro tema que aterroriza o profissional quando a gente fala de gestão de risco, que são as classificações das notificações. Então, os profissionais, eles têm muita dificuldade para realizar a classificação, então, dessas notificações. Para que você, então, consiga realizar a classificação das notificações, você precisa entender de forma profunda a classificação determinada pela Organização Mundial da Saúde, inclusive toda a sua taxonomia, tá? Dominando isso, você vai conseguir, então, realizar a classificação das notificações de forma mais assertiva. É lógico que tem notificação que ela vai trazer dúvidas, sim. Por quê? Porque a gente precisa entender todo o contexto. E às vezes a forma com que o profissional que está lá na assistência, que ele notifica, não é uma forma que está cheia de detalhes para que a gente possa entender só fazendo a leitura. Às vezes, quem vai fazer então a avaliação dessa notificação vai precisar sair, procurar a área onde aquele incidente ou aquele evento aconteceu, para que possa, inclusive, entender, pegar mais informações para que a classificação ela seja assertiva, tá? O segundo ponto que você deve, então, conhecer de forma profunda, que vai refletir na sua gestão de notificações, é a análise com as ferramentas
apropriadas, tá? Então, quando a gente fala de análise de incidentes, para alguns profissionais dá até um frio na barriga. Como é que eu vou analisar? Porque você sabe, você profissional que atua no núcleo de segurança do paciente sabe. E se você não conseguir realizar uma análise sistêmica daquele evento adverso, daquele incidente que aconteceu, você não vai conseguir determinar as possíveis causas e com isso as ações que serão propostas, elas não tratarão as causas e automaticamente a probabilidade dessas ações, elas de fato serem ações que vão evitar a recorrência desse evento é menor. Então, é muito importante que você entenda, compreenda e aprenda como utilizar as ferramentas para analisar os incidentes e os eventos adversos no seu serviço de saúde. Vou citar algumas ferramentas que você precisa dominar. 5 porquês. Sugiro que você não utilize 5 porquês de forma isolada, porque os 5 porquês ele vai estar associado a um caminho para olhar a possível causa de acordo com a resposta que você deu para aquela pergunta. E se existirem diversas respostas para aquela mesma pergunta, você pode seguir caminhos distintos. Então, 5 porquês de forma isolada não é a melhor ferramenta para que a gente possa chegar à análise de causa raiz, para que a gente possa chegar à causa raiz de algum desvio, tá? Mas, pois bem, tem 5 porquês, tem o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Chikawa ou 6 M's, que é a mesma coisa. Esse diagrama, então, ele vai, lógico, facilitar no entendimento das causas de acordo com as categorias, tá? Além disso, você pode utilizar análise de causa raiz, que já é um documento mais estruturado, onde você vai conseguir ali fazer o levantamento utilizando um método sequencial para que você possa então identificar as causas e aí chegar na causa raiz. Lembrando, quando a gente olha então para os eventos que acontecem no serviço de saúde, na maioria das vezes eles são multifatoriais. Então a gente vai ter mais que uma causa, por mais que a gente tenha aquele conceito, né, que vem aí da engenharia de causa raiz, nem sempre quando a gente vai olhar para os eventos que acontecem no serviço de saúde, eles acontecem só por uma causa, tá? Vamos olhar lá para a teoria do James Wilson, que a gente sabe que, inclusive, existem aí diversas falhas que elas vão se unindo para que a gente, de fato, tenha, então, o evento acontecendo, tá? E outra ferramenta que é fundamental para que você conheça e consiga aí implementar no seu dia a dia para fazer uma análise mais robusta e mais consistente, então, dos eventos adversos, é o Protocolo de Londres. Lembrando que o Protocolo de Londres, ele passou por uma revisão agora em 2024, e esse novo modelo de Protocolo de Londres, apesar de dar um pouco mais de trabalho, de ser um processo que ele demora um pouco mais para ser construído, tá? Mas ele vem aí com diversas etapas e que vão contribuir com o olhar analítico, com os pontos, inclusive daquilo que o serviço de saúde tem de forte, de barreira de segurança que é forte e que, inclusive, quando a gente tem outras barreiras de segurança, a gente consegue evitar que um incidente aconteça ou a gente consegue evitar a gravidade daquele incidente, tá? Então, você precisa dominar as ferramentas de análise de incidentes e eventos adversos. Se você não domina, você não consegue fazer uma boa gestão de notificações. E quando eu falo você, que integra o núcleo de segurança do paciente, na verdade não é só você, você também precisa, ou seu serviço de saúde, de acordo com a rotina, expertise e com a sistemática do seu serviço de saúde, vocês precisam garantir que minimamente os gestores do serviço de saúde também conheçam essas ferramentas para que eles possam, em conjunto com o núcleo de segurança do paciente, realizar as análises dos incidentes que acontecem aí no seu serviço de saúde. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer para você aqui, quando a gente fala para fortalecer, para ter uma gestão de notificações bastante efetiva no seu serviço de saúde, é o acompanhamento das ações que são provenientes das notificações. Então, a gente analisou. A partir das análises, a gente identificou as causas. Em cima das causas, a gente vai traçar, então, as ações para poder evitar a recorrência desse incidente ou desse evento adverso, né? E a gente traça as ações, só que a gente precisa monitorar essas ações. Lembrando que toda ação, ela precisa ter minimamente responsável e prazo. E esse responsável não necessariamente é o responsável pela implementação, mas é aquela pessoa que será cobrada
de fato, da implementação dessa ação. Então, você realizando o monitoramento dessas ações, e inclusive avaliando os impactos das ações e avaliação da eficácia, você vai conseguir, nesse terceiro tema, já fortalecer grandemente a gestão de notificações aí no seu serviço de saúde. Gostou dessa aula? Gostou desse vídeo? Onde eu trouxe para você, dentro de gestão de notificações, esses 3 temas que, se você dominar, você vai conseguir fazer uma boa gestão de notificações aí no seu serviço de saúde. Compartilha com algum profissional que você sabe que precisa, então, melhorar algum desses 3 pontos, ou algum profissional que vai se capacitar para atuar no núcleo de segurança do paciente, e comenta aqui comigo o que você achou dessa aula. Para você, desses 3 temas que eu trouxe dentro desse macro tema de gestão de notificações, qual é o maior terror para você? Qual é aquele que você tem maior dificuldade? Comenta aqui comigo, porque aqui você sabe, a segurança do paciente é na prática. Te vejo no próximo vídeo.